Meus irmãos, hoje é a ceia do Senhor e sempre desse culto tão especial, assim como é o nosso culto de doutrina, a palavra do Senhor sempre tem primazia e nós chegamos agora ao momento da ministração da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 34, meus irmãos. Salmo precioso. E eu quero reler para a igreja o versículo de número 8 do Salmo 34. No início, na leitura bíblica devocional, nós lemos os versículos de 1 até o de número 8, mas quero agora tomar o versículo 8 como o texto áureo da mensagem desta noite. O versículo, a parte A, ela dá nome ao tema desta mensagem. Diz o texto sagrado: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele, o bem-aventurado é quem nele se refugia. É assim na NAA. Meus amados irmãos, o Salmo 34, como diz o título, se você olhar na sua Bíblia, na maioria das Bíblias, o título do Salmo é O Senhor é Bom. E ainda, como subtítulo, você vai encontrar que este Salmo, ele trata ou se refere a uma ocasião excepcional na vida do salmista Davi, quando ele se passa por louco na presença do rei de Gate, chamado Aquis, ou Ax, como você queira, uma das principais cidades filisteias, inclusive Gate, que era a terra natal do gigante Golias. Mas o contexto do Salmo 34, meus irmãos, vai nos mostrar claramente o salmista suplicando ao Senhor por socorro em tempos de grande dificuldade e aflição. Foi um tempo em que a angústia assolou o coração de Davi, o impulsionou em fuga e o levou até mesmo a terras estranhas. E em algum momento as ondas eram tão altas em que ele, temendo pela própria vida, se fingiu de louco na presença do rei de Gate. E esse salmo começa, por mais paradoxal que pareça, se você abrir a sua Bíblia no versículo 1, você vai observar que Davi começa com a decisão no seu coração, já salmodiando ao Senhor, decidida a bendizer ao nosso Deus em todo o tempo, em toda a época, em qualquer circunstância. Veja o que diz o versículo 1 do Salmo 34. A igreja pode ler toda comigo, toda a igreja. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Meus irmãos, todos nós sabemos que, vamos dizer assim, é relativamente fácil você bendizer o Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor na hora da bonança, quando tudo vai bem, quando as coisas estão dando certo, né? Quando tudo está aparentemente acontecendo conforme o planejado ou segundo a nossa vontade. E o salmista diz assim: eu vou bendizer o Senhor em todo o tempo, tanto na prosperidade como na adversidade. E ele termina o versículo dizendo assim: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glória a Deus. E ele dizia isso, estava consciente, decidido a proclamar a fidelidade do Senhor para outras pessoas. O meu louvor vai estar nos meus lábios em todo o tempo. Meus irmãos, numa breve introdução, nós sabemos que isso, de longas datas, os estudiosos consideram que o Salmo 34 tem implicações messiânicas. Daí eu creio que seja um dos motivos pelos quais o Espírito Santo do Senhor nos dirigiu até esse salmo.
que tem fortes implicações messiânicas, que apontam para o Messias, que apontam para esta solenidade santa, da Santa Ceia do Senhor. E a prova disso é que o apóstolo João, no capítulo 19, versículo 36, ele faz referência ao Salmo 34, versículo 20, e isso veio muito fortemente ao meu coração, porque João, nesse versículo, ele faz referência ao relato lá da crucificação. No relato da crucificação, ele faz referência ao Salmo 34, versículo 20, e ele vai reafirmar aqui que nenhum dos ossos do Senhor Jesus foram quebrados, e por causa disso, porque era costume dos que eram crucificados, para adiantar o processo, a quebra dos ossos, os joelhos, os braços. Era meus irmãos, um momento muito cruel para quem era crucificado, por isso que eram malditos que morriam no madeiro, como a própria Bíblia afirma. Mas veja o Salmo 34, versículo 20, como é que diz o texto: preserva-lhe todos os ossos, nem um deles sequer será quebrado. Glória a Deus. E o apóstolo João faz referência a este salmo, o Salmo 34, versículo 20. Meus irmãos, o Senhor, por sua graça, eu não tenho dúvida, me dirigiu a meditar aqui no salmo, desde ontem à noite, eu buscando do Senhor, e já no final da tarde, uma palavra para compartilhar com a igreja, na primeira ceia do ano de 2025, querendo compartilhar com a igreja uma palavra do coração de Deus. E o Senhor é bom e nos dirigiu, não é por acaso, é a vontade dele para este salmo, e é um salmo maravilhoso. E eu fiquei tão embevecido com a leitura e a meditação, mas decidi escolher o versículo de número 8 para a nossa meditação, para a mensagem desta noite, dado o tempo ser completamente suficiente para nos alongarmos no estudo sobre todo o salmo, mas farei menção de algumas referências nesse querido e abençoado salmo. Vamos ler mais uma vez o Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado, felizes aqueles ou quem nele se refugiam. Eu tomei essa primeira parte do salmo: provem e vejam que o Senhor é bom. Então esse é o tema da mensagem da nossa primeira Santa Ceia deste ano de 2025. Diga para quem está ao seu lado: é um privilégio estar aqui na casa de Deus. Você observou que a palavra está no imperativo: provem, vejam. Então o sentido aqui desse provem no imperativo é: experimente-no, tenha uma experiência real com ele. E o salmista havia tido várias experiências, meus irmãos, de livramento da parte do Senhor. E eu passo rapidamente, mas veja algumas das experiências dele. Versículo de número 6 e 7, ele diz assim: clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. E o versículo 7 ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quantos podem celebrar o Senhor deste primeira ceia do ano? Porque o Senhor ouviu o seu clamor, porque muitas aflições findaram no ano de 2024. Quem sabe algumas passaram para 2025, mas saibam que você pode se refugiar no Senhor teu Deus, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se eu fosse pregar só neste versículo, nós gastaríamos mais tempo do que no versículo 8. Mas, meus irmãos, é incrível porque Davi podia convidar as pessoas para provar e ver, por experiência própria, a extraordinária bondade de Deus. Ele havia tido uma experiência com a bondade de Deus, e agora ele disse: não, eu vou proclamar isso, eu vou abrir meus lábios e vou falar dessa experiência gloriosa. E o Salmo 34, 8, que nós vamos sempre estar repetindo recorrentemente, o texto diz: provem e vejam que o Senhor é bom,
Bem-aventurado é quem nele, no Senhor, se refugia. Eu creio, meus irmãos, glória a Deus, na hora da meditação tem algumas coisas preciosas da paz do Senhor, e às vezes o tempo é tão curto, meus irmãos, mas eu estava meditando na palavra. Eu creio que Davi queria dizer, ou dizia certamente, eu não vou dizer mais ou menos assim, eu acredito que ele dizia certamente assim: quem prova do Senhor, quem tem uma experiência com Ele, com a presença dEle, os olhos vão se abrir. Não é assim? Quem tem uma experiência, quem prova, logo passará a ver. E quem quer ver, deve provar. Provar a bondade de Deus, meus irmãos. Eu estava meditando já no final da tarde, um pouquinho que estava ali, dobrei o joelho rapidamente. Eu disse: será que os crentes do nosso tempo continuam sentindo, glória a Deus, essa presença? Provando da presença do Senhor. Porque parece que aquele mesmo sintoma do maldito vírus da Covid-19, parece que ele ataca de forma espiritual a muitos nos dias de hoje. Crentes que não têm mais o paladar. Um dia provaram, mas agora não tem mais sabor. O culto não tem mais sabor. A mensagem não tem mais sabor. Os hinos da harpa não tem mais sabor. Servir como voluntário da casa do Senhor não tem mais sabor. Levantar e adorar a Deus não tem mais sabor. Alguns não sentem mais o cheiro, a fragrância de Cristo, e portanto não expressam, glória a Deus, não destilam esse aroma onde vão. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que estar aqui é um privilégio glorioso, que a gente pode provar. Provem esta noite, provem e vejam. Quem pode sentir o sabor, meus irmãos? Esse gosto glorioso, é doce como mel. Provem. Quando os discípulos do caminho de Emaús provaram, então abriu-se os olhos e eles já voltam, glória a Deus. Quando você provam e vê, e aí você começa a ter uma experiência gloriosa com Ele. E o versículo 8 termina sugerindo aqui, meus irmãos, que depois que você prova e vê a bondade do Senhor, você começa de fato a viver uma nova experiência. E tem um texto que o Espírito Santo me fez lembrar, enquanto nos momentos finais estava já vindo para cá. Foi de Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. O escritor sagrado diz assim, meu Deus, parafraseando, depois você vê aí na tela, o escritor sagrado diz assim: meu Deus, como é que pode? Crentes, vocês aqui, irmãos, estou conversando com vocês, um dia vocês foram iluminados, provaram do dom celestial. Como foi que está acontecendo? Alguns, olha, meus irmãos, vocês já pensaram? É impossível, pois, que aqueles que uma vez que foram iluminados, irmãos, eu encontrei um crente semana passada, quando vocês falam em igreja, ele estremece, ele passa mal. Disse, meu irmão, e aí eu queria lhe convidar. Disse, não, pastor, eu estou desligado, eu me decepcionei muito, se o senhor quiser mudar de assunto, a gente conversa um pouco mais. Se for igreja, for essas coisas, não tem mais sabor, não consegue ver mais nada. Mas um dia pregava a palavra, ensinava a palavra, era entusiasmado pelas coisas de Deus. Mas ele perdeu não somente, irmãos, o paladar, perdeu o olfato, não tem mais gosto. Eu tive o privilégio de ter poucos sintomas da Covid. Janilda nunca sentiu nada, do lado de todo mundo, e Deus premiou ela, não vai pegar. A irmã Santinha disse que também.
Mas, irmão, diga uma coisa: sabe o que foi que eu achei pior? Não foi a tosse, nem a moleza. É porque comia e não sentia gosto de nada, não sentia cheiro de nada. Se a pessoa, você viu um culto desse e não sentir nada, chegar do jeito que chegar, sair amargurado, atribulado, criticando, não se alegrou, não deu um glória a Deus. O pregador pode plantar coqueirinha, mesmo que nada, pode louvar, pode cantar, sente nada, não tem mais sabor, não tem mais olfato, não tem mais paladar espiritual. Uma vez foi iluminado com meus irmãos, mas provaram do dom celestial. Essa aqui é a grande questão: provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, a presença de Deus que veio. Olha o restante do versículo, meus irmãos. Olha o restante do versículo, nós estamos aí no 4, versículo 5. Provaram, a igreja pode dizer comigo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Para isso aí, e caíram. É possível que tudo isso aconteça assim, se você voltar as costas para o Senhor. E caíram, crucificaram a Cristo novamente. Meus irmãos, eu fiquei impactado quando o Espírito Santo me lembrou desse versículo. E aí vem a segunda parte, a parte B do versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. E ele vai falar sobre a bem-aventurança. Ele vai afirmar que nós que provamos da bondade de Deus, destas bênçãos, do dom celestial, da boa palavra de Deus, do Espírito Santo, das bênçãos do mundo vindouro. Meus irmãos, a gente se lembra das bênçãos do que está por vir, coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração, coisas que o Senhor tem preparado para nós. Gente que algum tempo atrás falava língua estranha e profetizava, e agora está amargurado, revoltado, ou então continua com a mesma amargura em outro canto, porque a amargura não deixa mais ele voltar para cá. Eu fico sem entender. Mas quando a gente prova, aleluia, a gente vê a bondade do Senhor. Aí o próprio Senhor nos conduz a uma experiência, meus irmãos. E a gente vai ver isso na parte B do versículo. Veja o versículo 8 mais uma vez. Prove e veja que o Senhor é bom. E aí vem a outra parte, a parte B. A igreja pode repetir comigo: bem-aventurado é quem nele se refugia. Aí veja mais bem-aventurança no versículo 9. Quem teme ao Senhor, olha ali. Aí o versículo 9 diz: temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Para alegrar quem está ao nosso lado, diga assim: nada vai lhe faltar. O irmão pastor, não vou dizer não, que está faltando tudo. Então o seu paladar está neutralizado, e o seu olfato também. Irmão, eu vou olhar daqui, se eu vir um crente de cara feio para o culto, e vou chamar aqui à frente para orar. Oh, glória a Deus. A coisa que eu mais pedi: Senhor, tu coloca sabor nesta palavra, tempera ela com sal. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem confia nele, quem teme a ele. E o versículo 10, a parte B, fala dos que confiam nele, dos que buscam a ele. Olha o versículo 10 como é que diz: os leõezinhos, a igreja está recitando, vamos dizer todos juntos bem bonito: os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum. Precisa pedir um glória a Deus? Os leões passam fome, mas quem busca ao Senhor, quem prova, quem vê, aleluia, não vai sentir falta. Meus irmãos, é interessante
que bem cedo, e aqui eu poderia fazer uma longa exposição só nessa parte, mas não farei, mas somente frisando que bem cedo na história antiga da igreja cristã, o Salmo 134, ele tornou-se assim parte da liturgia eucarística da igreja. E sem querer me alongar, isso era devido principalmente a este momento frisado no versículo de número 8 do Salmo 34. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como assim, pastor? Os salmos eram recitados na celebração da ceia do Senhor, desde o tempo de Agostinho principalmente, e aí tem algumas coisas que poderíamos falar, mas os estudiosos, meus irmãos, do livro de Salmos afirmam que era como se fosse uma espécie de jogo de palavras, na versão grega, o do Salmo 34, e ele fazia uma espécie de conexão, um jogo de palavras, porque no grego a palavra bom é Christos, é uma variante da palavra grega Cristo, e aí tem um convite, provem e vejam que o Senhor é bom, ou seja, Cristo. E vem a Septuaginta, meu Deus, não dá tempo de explicar, mas é facilmente, irmãos, aí você ouve o som, isso na liturgia ficou bem claro como, provem e vejam que Cristo, ou seja, Cristo é o Senhor, é o Cristo, é bom, mas provem isso, mas mesmo em nossas liturgias protestantes contemporâneas, e eu posso, meus irmãos, falar que isso não está muito distante da ceia do Senhor, esse texto persistiu, e em Mateus 26 e 26, quem pode acompanhar comigo, quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, tomem e comam, isto é o meu corpo, eles iriam provar, essa declaração aqui era mais do que uma ideia mística, meus irmãos, e a partir deste ponto, que até aqui foi uma breve introdução, nós não vamos nos demorar. Segundo o Senhor me fez perceber, essa declaração aponta para duas realidades gloriosas, as quais, com a ajuda do Espírito Santo, eu pretendo compartilhar com a igreja esta noite. A primeira, duas realidades preciosas, são declarações maravilhosas. A primeira é exatamente essa, a realidade de viver a experiência da presença de Cristo em nosso ser. Provem e vejam que Ele é bom. Provem e vejam que Ele é bom. E esse texto, ele vai sinalizar para aquele texto de João capítulo 6, versículo 47 a 57. Dessa sessão de versículos, eu sei uns 3 de cor há muito tempo, principalmente os 57. Assim como Ele vive em mim, assim como o Pai me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Isso foi um impacto para os religiosos da época de Jesus. Mas, irmão, permita-me ler essa seção de versículos, para você ver essa conexão, essa realidade de viver a experiência da presença de Cristo em nosso ser. João capítulo de número 6, versículos 47 a 57, o texto sagrado diz assim, em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Essas palavras são do Senhor Jesus. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês, parece que a gente está vendo Jesus conversando com aqueles religiosos. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão. Eu presumo, se eu fosse evangelista pregando, eu dizia, eu presumo, irmão, que Jesus disse assim, mas Jesus, eu não sei se ele faria isso. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha. Eu estava explicando. Então os judeus, é assim, irmão, quem não sente o sabor, quem não vê nada. Então os judeus começaram a discutir entre si, só dá confusão. Gente que não tem sabor.
Para fazer confusão é rápido. Então os judeus, eu não vou exortar não, irmão, é só consolação. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que aí eles agora que apontam para Jesus, pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade. Jesus, meus irmãos, tinha umas coisas, às vezes ele respondia e tornava a coisa mais complicada ainda. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. E aí ele continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E aí complica mais para os saduceus que estavam ouvindo: e eu ressuscitarei no último dia. Aí o versículo 55: pois a minha carne, olha que coisa linda, a minha carne é verdadeira comida. Talvez você esteja comendo um outro pão. E o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece, guarde essa palavra, permanece em mim e eu permaneço nele. Veja essa realidade de viver a experiência da presença de Cristo no seu ser. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Você só vive por causa dessa presença, não esqueça. Quem de mim se alimenta, a igreja diz, viverá por mim. Palavras de Jesus. Pastor, não estou entendendo. Como é que ele pode dar? É porque a sua dúvida talvez seja a mesma daqueles religiosos. Quando eu li esse texto pela primeira vez nos evangelhos, eu fiquei: meu Deus, eu não consigo entender, eu não consigo entender. E eu orando: Senhor, como é que eu vou entender? E aí o Espírito Santo me fez lembrar de João capítulo 1. No princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra era Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. É a palavra. Como é que você prova se você não come o verdadeiro pão do céu? Isso aponta para a palavra. Glória a Deus. Isso nos remete lá para Lucas, para a ocasião da ceia. Veja Lucas no capítulo 22, um texto que sempre a gente lê. Versículo 19 e 20, a gente vê Jesus ali na última Páscoa, na primeira ceia, vamos dizer assim. Olha o que ele diz nos versículos 19 e 20. Toda a igreja: e pegando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, versículo 20, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Quem já se alimentou aqui do pão do céu? Vou fazer a pergunta mais forte ainda: quem aqui já se alimentou e continua se alimentando do verdadeiro pão do céu? Dê um lindo glória a Deus para Jesus, meus irmãos, porque Ele merece mesmo. Aleluia. Eu estou falando de uma realidade, meus irmãos, a realidade da experiência, da presença do Senhor no nosso ser. E essa realidade aqui aponta para a certeza, meus irmãos, de que a vida de Deus foi gerada nos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Quem é nova criatura em Cristo aqui? Glória a Deus. 2 Coríntios 5:17. Mas Efésios 2:10 diz: somos feituras suas, nova criação em Jesus. E em 1 Pedro 1:23, Tiago 1:18, que vai falar que nós não fomos gerados de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece, é permanente. Oh, glória a Deus. E Paulo diz: não fomos gerados da vontade do homem, nem da mulher, nem da carne, nem do sangue. Oh, glória a Deus. E aponta lá para Efésios 3:16, meus irmãos, que fala sobre a glória, a presença do Senhor. Aleluia. Que nós somos fortalecidos com poder, porque Deus, segundo a riqueza da sua glória, isso aponta para a presença.
nos conceda que sejais fortalecidos. Na corrigida diz, que sejais corroborados com poder, mediante o Espírito no homem interior. Então o Espírito Santo vivificou o nosso espírito. Oh, glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado, isso é muito grandioso, glória a Deus. É sobre isso que o salmista, irmãos, quer nos ensinar. Foi isso que Davi profetizou, glória a Deus. Provem e vejam que o Senhor é bom. Quem prova, a igreja repita comigo, quem prova, logo passará a ver. E quem quer ver, passa a provar do maior de todos os dons que Deus concedeu a homens e mulheres. Diga bem alto, a vida eterna. Quem já recebeu este dom, dá glória a Deus. Abre o seu coração. Oh, aleluia. Essa é uma expressão gloriosa, meus irmãos, da bondade de Deus. Oh, que coisa linda, meus irmãos. Essa realidade de viver a experiência da presença de Cristo no nosso ser é muito grande, sabe por quê? Porque isso nos garante que nós podemos falar com Ele e Ele fala conosco. Quem pode ouvir a voz de Deus? Você ouve a voz de Deus. Isso é privilégio ou não é, meus irmãos? Você anda em comunhão com Deus, você permanece em Deus, se lembra? Ele diz, quem come daquele pão do céu, permanece nele, e Ele na gente, glória a Deus. Que privilégio, meus irmãos, essa experiência, ser guiado pelo Espírito Santo, viver em obediência à palavra de Deus, ser guardado e protegido pelo Senhor, ser cheio do poder de Deus, ser discípulo e discípulo de Jesus, ser abençoado por Ele. Isso é privilégio ou não é, meus irmãos? E aqui é só a primeira realidade, eu não vou me demorar na segunda, mas, meus irmãos, são declarações gloriosas da parte A do versículo 8 do Salmo 34. Então a primeira realidade, eu comentei um pouco sobre essa experiência de viver na presença de Cristo. Glória a Deus. Presença de Cristo no nosso ser. Mas na segunda, eu quero fazer uma breve declaração e aqui tomar alguns aspectos do restante do Salmo, onde o salmista vai nos falar sobre essa segunda declaração, a realidade de viver agora a partir da experiência. Porque se você teve uma experiência, se você provou, você precisa viver a partir dela. Quem está entendendo, diga amém. A realidade de viver a partir da experiência que a presença de Cristo proporciona. Se não está proporcionando é porque não está vivendo a experiência. Da parte A do versículo. Meus irmãos, e embora esse Salmo 34 todo, na verdade ele é uma grande celebração sobre o temor do Senhor. E aqui eu quero desejar, meus irmãos, com muito temor e tremor, a passar em revista alguns versículos. Eu chamo a sua atenção para o restante desse Salmo, que vão expressar muito bem aqui, muito bem, a realidade de viver a partir da experiência que a presença de Deus nos proporciona. Eu retroajo um pouco para o versículo 4. Olha o que é você viver a partir desta experiência. Busquei ao Senhor, Salmo 34, versículo 4. Busquei, cada um desses versículos que eu ler, se você sentir no seu coração, dê um amém. Pastor, eu não senti, dê também. Amém, irmão? Fica combinado. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Quem tem experiência nessa área aqui, meus irmãos? Às vezes ninguém nos acolhe, ninguém ouve, ninguém se importa, mas há um Todo-Poderoso em que nós podemos nos refugiar. Por isso que somos bem-aventurados. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, Ele te recolherá. Oh, meus irmãos, eu não posso nem comentar. Imagine, meus irmãos, se nós temermos ao Senhor, Ele nos cercará de todos os seus cuidados. Deixa eu declarar isso para a igreja que está aqui no culto presencial, na igreja que está no culto online. O Senhor vai te cercar com os seus cuidados. Talvez você esteja com a retaguarda, com os flancos desprotegidos, e acossado de todos os lados, mas é o Senhor que te cerca.
como diz Malaquias 2, com muros de fogo bem alto. Oh, glória a Deus. A minha mãe orava muito esse versículo e eu continuei orando, e meus filhos estão do mesmo jeito. Cerca, Senhor, com muro de fogo bem alto. Oh, glória a Deus. Se você não encontrar em Malaquias, que o HD às vezes não roda tão bem essa hora, você vai encontrar em Zacarias, no capítulo 2. Mas, meus irmãos, que bênção gloriosa. Agora, essa bênção, como você pode observar, ela é condicional. Deus quer nos abençoar, mas isso só é possível se nós vivermos a partir da experiência que a sua presença gera em nossas vidas, proporciona. Agora não teve nenhum amém, mas diga amém. Então, a partir das experiências do salmista, no Salmo 34, eu quero convidar a igreja para nós conferirmos, não dá para comentar, e enquanto a gente vai conferindo, a gente vai se alegrando, porque é sentindo o sabor dessa... Meus irmãos, não tem coisa melhor do que você comer uma comida e sentir o sabor, não é verdade? Às vezes o sabor nem essas coisas, mas só quem teve convite sabe o valor. Quando não tiver muito bom, não reclame não. Ruim é quando você não sente sabor de nada. Vamos nos alegrar com isso, com esse fato de vivermos a partir da experiência que a sua presença nos proporciona. Vamos ao versículo 7. Eu vou lendo e vocês vão se alegrando, se é que vocês podem se alegrar. Eu acredito que pode, pelo que eu já vi. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 9: tema o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Se você não temer, vai faltar. Mas se você temer o Senhor, provar do Senhor e viver a partir dessa experiência, não vai faltar. Pode não ter nada, mas na hora certa vai chegar. O milagre vai acontecer. Pastor, e vem de onde? Quem é que sabe de onde vem? O fato é que virá. Por isso que eu digo sempre, nunca discuta com quem tem fé. Diga para quem está ao seu lado, para os irmãos não esquecer que é pastor Antônio José 3:3. Diga aí, nunca discuta com quem tem fé. Nunca discuta, porque algo pode acontecer. Veja o versículo 10: os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Falta por leãozinho, leão passa fome, mas servo de Deus, cordeiro, que às vezes não abre nem a boca, mas não vai passar fome. Veja o versículo 11, vocês vão se alegrando, meus irmãos. Venham meus filhos. Olha o que aqui Davi está dizendo. Eu não quero esse sabor só para mim, eu não quero essa experiência só para mim. Eu vou proclamar isso. Venham meus filhos e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Meus irmãos, quem prova e vê a bondade do Senhor, tem prazer de ensinar, de falar da sua benignidade, de proclamar. Agora quem não prova, quem só prova de murmuração, de reclamação, de crítica, de amargura, só fala isso. A reunião está linda, todo mundo se alegrando, e pensa, quem é? Quem é essa figura aí? Isso não tem nada a ver com isso, vai se alegrar. E essa roupa, que roupa, meu? Ninguém está preocupado com roupa aqui, com corte de cabelo, com nada, com telão. Nós estamos sentindo o sabor da presença do Senhor. Meus irmãos, mas vamos ver mais bênçãos fluindo aqui a partir da experiência que a presença do Senhor proporciona em nossas vidas. Vamos dos versículos 12 até o 16. Vou já me caminhando para o final. Os músicos podem já chegando. Quem de vocês, olha o texto, meus irmãos, porque esse texto que eu vou ler, essa seção de versículos que eu vou ler, é a seção de versículos que o apóstolo Pedro vai utilizar na primeira carta, no capítulo 3, versículos 9 a 12, para escrever a sua epístola. Ele passa por esse texto. Depois você pode conferir. Veja o versículo 12, Salmo 34. Quem de vocês, olha a pergunta, quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Só uma pergunta, se eu perguntasse, irmão, você quer viver pouco ou muito?
Você quer ter longevidade? Mesmo a resposta é óbvia. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Está aqui a receita. Vamos dizer bem alto e bem forte, com um lindo coral. Olha só a receita, para quem quiser viver muito. Por isso que meu pai disse assim: meu filho, só tem 3 conselhos para você nunca esquecer. Diga, meu pai: ame a Deus, fale pouco e não deva nada a ninguém. A última parece que é a mais difícil, eu não sei qual é a mais difícil. Mas a igreja vai dizer: você quer viver muito? Vamos dizer bem forte. Vamos dizer bem forte o versículo 13. 1, 2, 3. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. E o outro versículo: afaste-se do mal, pratique o bem, procure a paz, empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Mas ainda podemos ver, meus irmãos, vamos ver mais bênçãos fluindo aqui, a partir dessa experiência da presença do Senhor. Isso proporciona nas nossas vidas, meus irmãos, alegria intensa. Vamos dos versículos 17 ao 22, a gente conclui o Salmo, para ler uma conclusão que o Senhor trouxe ao meu coração. Olha só, mais bênçãos fluindo. Isso aqui é para a gente sentir o sabor. Eu estava lendo isso aqui, o Senhor disse assim: sinta o sabor. Aí tem cheiro também, tem um aroma, o bom cheiro de Cristo. Glória a Deus. Então os irmãos vão dando glória a Deus aí. Clamam os justos, isso aqui já provou, eu não preciso retocar, vocês sabem. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto, a igreja pode pedir comigo: perto está o Senhor os que têm um coração quebrantado, oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aí você pode dar um grande glória a Deus, porque aflição não falta. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque Ele nos livra. Jesus conhecia a Bíblia, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Vê o versículo 20, que aponta para a profecia cumprida lá no Calvário: preserve-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. E vem o versículo 21, a desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam, nenhum será condenado. Você não está condenado a morrer nesse vale de tristeza, nem oprimido neste lamaçal, neste lodo de depressão, de opressão. O Senhor vai te levantar do fundo do poço, vai firmar os teus pés sobre a rocha novamente. Oh, glória a Deus. A igreja pode ficar em pé, meus irmãos. Aleluia. A partir dessas experiências, meus irmãos, do Salmo 34, a gente pode conferir mesmo e se alegrar pelo fato de vivermos a partir da experiência que a presença de Deus em nossas vidas pode proporcionar. Ela pode, se você provar e ver. Agora, vamos ler todos juntos uma conclusão. Nós vamos cantar. Os meus medleys são pequenos. É a primeira estrofe do hino 25 e a primeira do hino 200. Pronto, Eliseu. Vamos ler todos juntos, meus irmãos. 1, 2, 3, um coral bem bonito. 1, 2, 3. Quando provamos e vemos a bondade de Deus, somos bem-aventurados.
porque estamos seguros em seu refúgio. O fato do Senhor ser bom significa que a nossa segurança não se encontra no lugar de refúgio em si, mas em Deus, que por sua bondade cuida de cada um de nós e quer que vivamos plenamente a experiência da presença de Cristo em nosso ser. Oh, glória a Deus. E toda a igreja, o versículo 8 do Salmo 34: provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, nós vamos fazer a oração mais bonita do ano de 2025 até agora, amém? A oração mais saborosa, glória a Deus. Oh, aleluia. Tem um hino, né? Eu sinto no ar um perfume, né? Aí o compositor faz esse hino, aí quem não entende, não sente sabor, não sente cheiro, não sente nada, isso é uma heresia. É porque você não sente. Você não sente o perfume, não sente sabor, aí fica reclamando.